Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 19. Então, no último vídeo, nós estávamos tratando a respeito desse automatismo. Então, você há de convir que mesmo mediante esse automatismo desses órgãos todos, eles se encontram interligados a uma base central. E que por vezes essa base central, que é o eu, existe esse campo. E mesmo aqueles órgãos, mesmo aqueles movimentos que não estão relacionados ao automatismo, obedecem o eu, a influência do eu. E quando não obedece à influência do eu, obedecem à influência de segundos e terceiros, que ali, por algum motivo, o influenciam. Então, olha só para você ver o processo, como ele é muito minucioso. É do conhecimento popular que a alegria aumenta o afluxo da bilis do fígado. É do conhecimento. Se não 100% da humanidade, mas pelo menos de uns 5% da humanidade. Você entendeu? A alegria. Então, olha só como nós precisamos ser moderados no bom senso, ter conhecimento. Vou ler novamente. É do conhecimento popular que a alegria aumenta o afluxo da bilis no fígado. A cólera paralisa e a tristeza o reduz. Olha só para você sabia disso? A simples alegria. Você entendeu? Esse simples afluxo da bilis no fígado causa todo esse processo no corpo físico, no fígado. Olha só para você ver. Os médicos afirmam que se produzem inúmeras modificações e reações na vesícula biliar à simples variação do nosso pensar e sentir. O pensar e o sentir existem diversas variações. Então, analisemos a capacidade mental. Como já lembramos anteriormente, ocorre mais comumente na região hepática. Olha só para você ver. Essas alterações todas, ocorrem elas ocorrem mais comumente na região hepática, porque o corpo astral, porque o perispírito, porque o espírito, entendeu?
que é o responsável pelas manifestação das emoções do espírito, encontra-se ligado ao de carne, justamente no plexo solar, mais conhecido por plexo abdominal na terminologia médica. Então, várias vezes eu já levei ao conhecimento de alguns amigos meus que o fígado, ele não é responsável apenas pela metabolização dos alimentos e de tudo que acontece com o corpo físico. Ele é também responsável pela metabolização de tudo aquilo que encontra-se no perispírito e no espírito. O fígado. Aí as pessoas podem se assustar. É um direito das pessoas. Eu já levei ao conhecimento de algumas pessoas que os rins, né? Eles não são responsáveis apenas por filtrar, né? Pela filtragem de tudo aquilo que existe de impureza no corpo físico. Não. Os rins físicos, eles são responsáveis também pela filtragem das impurezas que há no perispírito, que existe no perispírito e no espírito. Nós temos que entender que todos os órgãos físicos, eles são excretores do perispírito e do espírito. Uma vez que o espírito, na condição de alma, encontra-se reencarnado. Então, todos os órgãos do corpo físico são excretores do perispírito e do espírito. Olha, isso eu não sei nem se pode ser considerado revelação, não sei. Mas é algo que daqui uns 15 mil anos, 20 mil anos, não será novidade para os cientistas, para os especialistas, porque eles terão como provar isso que eu estou dizendo, porque já tive a oportunidade de estudar em alguns departamentos no plano espiritual, às vezes que lá já estive. Agora, se ainda não foi revelado algo a respeito, é porque a humanidade, todos nós, ainda não nos encontrávamos em condições de compreender. E a gente entende que a água tem que ser sorvida aos goles, porque senão a pessoa pode, vou usar esse termo, pode morrer engasgada, né? Vamos usar esse termo. Mas que não deixa de ser a realidade. Porque é através do corpo físico. Porque o corpo físico é a parte do espírito e do perispírito que pode ser considerado um reflexo
o corpo físico é o reflexo do perispírito e do espírito. Agora, para você ver que interessante, o perispírito e o espírito, esse tríplice, esses dois é de ordem espiritual. E esse um é de ordem física. E mesmo sendo de ordem física, ele faz parte do tríplice. Ele faz parte dos dois, perispírito e espírito. E interligado, tanto o perispírito quanto o espírito se encontra a esse um material. Mas é interessante, em vez desse um material exercer influência sobre os dois invisíveis, é os invisíveis que exercem influência sobre esse físico. Por quê? Porque é no perispírito que encontra-se o registro de todas as doenças, de todas as enfermidades. Aí você vai me dizer assim, você vai me perguntar assim, mas então quer dizer que uma simples gripe está associada também ao perispírito e ao espírito? Eu vou dizer para você que sim. Uma simples gripe. Você sabe por quê? Porque para que o vírus da gripe aloje no organismo físico da pessoa, é preciso de uma baixa imunologia espiritual. Essa baixa imunologia espiritual causa no corpo físico uma baixa imunologia no corpo físico. Então vejamos, um desequilíbrio mental, mágoa, ódio, ressentimento, pensamentos negativos, pensamentos de pornografia, essas pessoas que vivem na comilança de carne, na prostituição, na toxicomania, eles desestruturam essas áreas correspondentes no corpo, no perispírito e no espírito, que corresponde à imunologia do corpo físico. Então, essa baixa imunologia perispiritual afeta o corpo físico, baixando a imunologia física do organismo físico. Não sei se você consegue entender. Aí o que acontece? Você chega num ambiente, sabe? Onde ali 2, 3 pessoas ou uma pessoa encontra-se gripada. E você sabe que a gripe é um vírus. E você sabe que o vírus, a gripe, é um vírus e, além do mais, é contagioso. Contagia, contamina. Você entendeu? Então, se você permanece dentro daquele ambiente com aquela pessoa gripada 5 minutos, você já contraiu o vírus da gripe. Por quê? Porque o vírus, ele chega, ele entra,
em determinadas áreas, ou através dos olhos, ou através da narina, ou através da boca, ou através dos poros, o vírus da gripe. Aí o que acontece? Quando ele adentra o nosso organismo, a imunologia espiritual baixou a imunologia física. Vamos pensar naquela historinha assim. A imunologia espiritual destruiu todos os soldadinhos do corpo físico. Você entendeu? Aí o vírus, vamos pensar assim, ó, só para você entender, para ficar mais fácil. O vírus, vamos pensar que ele é um soldadinho inimigo. Então ele entra no organismo, ele vai entrando, e ele não encontra soldado para combatê-lo. Aí daí a pouco, você sabe o que acontece, né? A pessoa já fica afônica, né? A pessoa já começa a espirrar, a pessoa já vem lá uma febre, a febre já é um combate, porque aí o organismo reconhece que tem, como se diz, um corpo estranho dentro dele. Aí começa aquela erupção interna. Então você entendeu que até uma gripe é de ordem espiritual? Até uma gripe, queridos irmãos. Aí você vai me dizer então que uma infecção na garganta é de origem espiritual? Sim. Você vai me dizer que uma cólica renal é de ordem espiritual? Sim. Você vai me dizer que uma pneumonia é de ordem espiritual? Sim. Toda enfermidade, não precisa que eu diga aqui para você, não precisa que eu esmiúce. Toda, você entendeu? Desde o fio de cabelo até a unha do pé. Toda enfermidade é de ordem espiritual. O princípio é espiritual. Por que o princípio? Porque o teu desregramento moral, a tua má postura moral, o teu desequilíbrio moral, o teu pisar na casca da banana, desestrutura o teu sistema imunológico por completo. Você entendeu? Que leva em contato com outros vírus e outras bactérias a infecção das amígdalas, problemas renais, problemas estomacais, problemas no intestino, problemas nos pulmões, tanto eczema pulmonar, quanto pneumonia, baixa imunologia espiritual, a imoralidade, baixa imunologia física, instala ali aquele vírus, aquele fungo, aquela bactéria, aquela célula cancerígena. Ela é CROD. Deu para você entender? Agora, o que você precisa saber também é que tem muitas enfermidades. Desculpe. Tem muitas enfermidades, muitas doenças que elas são de ordem espiritual, mas vindo
das trevas. Ai, meu Deus do céu, e agora complicou tudo, né? Você pode pensar assim. Não complicou não, é só raciocinar. Quando você chega num departamento e que você se encontra ali com a tua imunologia espiritual e física baixa e que uma pessoa ali gripada, o vírus não passa para você? Pois bem. Olha o que acontece muito com as pessoas. Isso acontece constantemente com as pessoas. Existem bactérias psíquicas. Existem vírus psíquicos. Existem fungos e células psíquicas. E que quando você baixa a tua imunologia através da prostituição, da promiscuidade, da imoralidade, das ilusões, das fantasias, das bebidas, da comida de carne, do alimento de carne. Quando você baixa a imunologia espiritual e física, através de tudo que é contrário às leis divinas, o que acontece? Esses vírus são depositados no nosso organismo pelas trevas. As trevas depositam em nosso organismo físico esses vírus, essas células, essas bactérias, esses fungos de ordem espiritual, de ordem do comando das trevas. E mais um item. Eu já disse lá em outros vídeos, muitos seres, mediante a essa prostituição, existe uma transfusão de vírus, porque quando o encarnado está ali fazendo sexo, vamos dizer logo a frase desse jeito, na promiscuidade, você entendeu? Na falta de respeito, desregradamente, ele já se encontra com a imunologia baixa, espiritual e física. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo sexo com o teu parceiro ou com a tua parceira, alguns espíritos também estão ali aproveitando o momento e fazendo sexo junto com vocês, fazendo sexo em vocês. E estão transferindo deles para o corpo perispiritual de vocês, que depois vai ser transferido para o corpo físico de vocês. Eu falo de vocês no bom sentido, mas a pessoa que vive nestas condições, você pode observar que são pessoas totalmente enfermas. Quando não enfermas psiquicamente, psicologicamente, são pessoas transtornadas. São pessoas enfermas da alma, enfermas do corpo. Aquelas pessoas descontroladas emotivamente, né? Emocionalmente, psicologicamente. Aquelas pessoas angustiadas, aquelas pessoas, enfim, totalmente desestruturadas. Pode analisar na base de todo o problema se não há ali um tipo de transtorno correspondente ao que eu estou dizendo. Nós vamos para o próximo vídeo.